Boa noite, turma. Continuando aqui nossa metodologia de aulas gravadas, né? Conforme a gente combinou de experimentar. Nós vamos ter hoje uma aula da disciplina de Políticas Públicas e Serviço Social, no qual nós vamos começar a falar sobre a avaliação e análise das políticas públicas, né? Então, como é que as políticas públicas elas são avaliadas? Por que a gente precisa avaliar? Existem alguns critérios que são necessários para a gente avaliar se uma política pública está sendo efetiva, se ela está conseguindo alcançar os seus objetivos ou não. É isso que a gente vai conhecer hoje. Então, uma das funções do assistente social não é só trabalhar nas políticas públicas, né? Não é só estar ali na política de saúde, de assistência, de educação, de justiça, segurança. Ele também é um profissional responsável por avaliar essas políticas. E a gente avalia conforme alguns critérios. Tudo que você avalia respeita determinados critérios de avaliação. Então, a gente vai ver hoje quais são esses critérios que são usados para você avaliar o desempenho de uma política. Afinal de contas, essa política de saúde aqui no meu estado, no meu país, no meu município, ela está sendo bem implementada ou não? Como é que eu sei que uma política está sendo bem implementada ou não, né? Quais são os critérios que eu utilizo para isso? Em primeiro lugar, a gente precisa explicitar, né, essa pergunta. O que significa avaliar uma política? Muitas vezes, talvez vocês escutem e até vão ouvir falar mais na frente, quando vocês estiverem fazendo suas especializações, né, suas pós-graduações, a respeito da avaliação de políticas públicas, políticas sociais, e o que significa, afinal de contas, essa avaliação de políticas públicas. Existem diversos conceitos, né, a respeito disso. Vários autores trabalham esse tema. Cada um dá uma definição diferente para o que seria a avaliação de uma política pública. Porém, a gente pode entrar no consenso de que avaliar uma política pública, uma política social ou programas sociais, é analisar todas as suas etapas, ou seja, é você analisar desde a formulação, analisar a implementação e a execução dessa política, desse programa social, enfim, para verificar quem são as instituições ou os indivíduos que fazem parte dela como gestores, como beneficiários e como técnicos. É observar como tem se dado o seu financiamento e qual a direção dos gastos que ela recebe. Então, avaliar uma política é você analisar tudo isso. É você pegar quem são os seus gestores, quem é o responsável, quem é o ministro, quem é o secretário, quem é o prefeito, quem é que gere essa política, quem são os técnicos, os profissionais que estão ali fazendo ela acontecer, quem são os beneficiários, a população usuária, quem são essas pessoas, qual é o seu papel, qual é o financiamento dessa política, o que está escrito lá no papel, lá na lei, no desenho dela que ela deveria fazer, que ela está ou não está fazendo. É como você pegar, né, toda a estrutura dessa política, desse programa social, enfim, e você ver, funciona ou não funciona. E por que não está funcionando? A avaliação, ela não serve só para que a gente encontre críticas a uma política. Ah, então eu sei que essa política de saúde aqui no meu município não está funcionando porque ela tem problema de gestão, os gestores não se importam com a saúde pública, porque não tem equipamentos, não tem financiamento, então ela em todos os seus aspectos ela tem problemas. Tá, mas é só para eu criticar? Não, eu avalio para saber quais são os pontos fracos de uma política e para que eu possa corrigi-los, para que eu possa ali, né, tá agindo sobre eles. Então, esse é o objetivo de se avaliar uma política pública. Enfim, avaliar uma política é estudar em que medida seus objetivos e metas se concretizam para alcançar aqueles que dela necessitam e se ela consegue levá-los a ter acesso aos direitos sociais. Então, avaliar uma política é você estudá-la, né? Ver quais são os seus objetivos e metas. Ah, o objetivo da política de educação é erradicar o analfabetismo, é levar os conhecimentos básicos à população brasileira. Esse é o objetivo dela. Mas a realidade condiz com isso? A realidade manifesta, ela expressa esse objetivo e essa meta? Ah, então, o programa social diz que vai alfabetizar 70% dos maranhenses.
Será que ele conseguiu alfabetizar? Mas ele alfabetizou 5 milhões de pessoas. Desculpa, alfabetizou 100 mil pessoas. Foi, digamos que. Não, 10 mil pessoas, né? Número mais realista. Digamos que foi 10% da meta. Mas a meta não era 70%? Se essa política, esse programa só alcançou 10% de 70%, ele foi ineficiente, né? Ele não conseguiu manifestar ali o seu objetivo. Mas você só descobre isso avaliando uma política. E você avalia conforme alguns critérios. Tudo que se avalia respeita alguns critérios. Se, por exemplo, eu vou avaliar uma turma de sala de aula, de vocês, né? Eu não vou avaliá-los aleatoriamente. Ah, eu vou colocar numa prova do semestre quem descobriu o Brasil, ou separa essa sílaba, ou colocar uma questão de matemática. Porque não foi esse o conteúdo que eu passei para vocês. O que eu passei para vocês foi conteúdos referentes a políticas públicas e planejamento social. Então, eu vou avaliá-los conforme os critérios que eu ensinei. Então, por exemplo, você vai no restaurante e prova uma comida, um prato, né? E aí você vai avaliar esse prato como? Ah, eu achei, digamos assim, estou pensando aqui um exemplo, desculpa, gente. Digamos, eu achei esse prato, a marca do macarrão que eles usaram para isso daqui, eu não gosto. Mas não vem ao caso. Você tá ali para avaliar o sabor daquele prato, a cor, o cheiro, enfim. Não outros critérios que fujam daquela situação. Tudo que você avalia respeita alguns critérios, né? Espero que tenha ficado claro para vocês, certo? Quando pretendemos avaliar ou analisar uma política pública, levamos em conta os três seguintes aspectos. Então, quais são os três aspectos que nós vamos levar em conta? Quais são os três critérios para avaliarmos uma política pública, uma política social, um programa social? E esse é um exercício que você não precisa ser um avaliador profissional de políticas públicas para fazer isso. Você mesmo pode minimamente buscar algumas informações a respeito das políticas públicas que você acessa, para saber se elas estão ali condizentes ou não. O primeiro critério que se usa para avaliar ou analisar uma política pública é a abrangência e configuração dos direitos e benefícios. Então, eu preciso primeiro conhecer. Eu preciso conhecer aquilo ao qual eu estou avaliando. Então, digamos, eu estou avaliando um aluno, eu preciso conhecer esse aluno, eu preciso ter tido contato com ele, eu preciso saber qual é o grau de entendimento que ele tem sobre aquele conteúdo, né? E se eu vou avaliar uma comida, eu não posso avaliá-la sem experimentá-la. Então, antes de avaliar, eu preciso conhecer. Eu preciso saber quais são os benefícios que aquela política prega. Qual é a abrangência que ela se propõe? Então é uma política, digamos que o Bolsa Família. É uma política gigantesca. O Bolsa Família, ele abrange a população brasileira, assim, em sua magnitude, né? Uma grande gama de pessoas em situação de baixa renda. E ele possui vários direitos e benefícios. Ele está ligado ao direito à assistência, direito à educação, porque a criança tem que frequentar a escola para ela ter direito, né? Ela está ligada à política ao direito à saúde, porque a criança tem que estar vacinada. Ela está ligada à moradia, porque o beneficiário ele vai ter uma vantagem no acesso a determinados benefícios de moradia, como aluguel social e Minha Casa Minha Vida. Ele está ligado a vários outros benefícios e outros direitos. Então, antes de avaliar uma política, eu preciso saber quais são todos os benefícios, todos os direitos sociais que estão envolvidos ali na implementação, no desenho dela, nas suas propostas. E as nossas políticas públicas no Brasil, elas são muito complexas, né? Elas envolvem uma gama muito grande de programas, enfim, né? De projetos, de ações. Segundo critério, o financiamento. Quais são as fontes, quais são os montantes, né? Montante é a quantidade de dinheiro que é aplicado naquela política. Quais são os gastos? Uma outra forma, né, de a gente saber se uma política está sendo bem aplicada ou não,
É justamente isso. Eu conhecer de onde vem o financiamento dela. Ah, mas é uma política de assistência com Bolsa Família, que a gente fala que é uma política de transferência de renda, aquelas pessoas que estão ali mais vulneráveis. Qual é a fonte do financiamento dessa política? Será que não são os próprios pobres que estão se financiando? Então, isso me diz muito sobre essa política. Ela me diz que ela não cumpre com o objetivo principal dela, que é a transferência de renda. Porque não está havendo a transferência da renda da classe superior para a classe mais inferior. Então, só a forma como essa política é financiada já me disse muito sobre ela. Os montantes, né? Aí você vai ver lá na pizza dos gastos com políticas no Brasil. A assistência recebe um financiamento bem pequenininho. E ainda tem gente que diz que o dinheiro do Brasil é só para o Bolsa Família, né? Na verdade, é uma parcela muito menor, muito pequena. Você vendo o tanto de dinheiro que um gestor, que um governo, enfim, aplica numa política, você tem condições também de avaliá-la. Ah, será que ela não está sendo eficaz porque falta investimento? Ou ela está sendo ineficaz porque tem investimento e esse investimento é mal aplicado? Né? O que me fala ali a respeito da realidade dela? E os gastos, né? Como é que esses gastos estão sendo aplicados? Então, digamos, a gente tem uma política de saúde, né, a nível nacional, muito abrangente, que é o SUS. Será que esse SUS ele é gasto da maneira como deveria? Esse dinheiro, que é um dos maiores orçamentos, né, do Brasil, se eu não me engano, é o maior. Será que foi comprada vacinas o suficientes? Será que esses gastos estão remunerando de maneira adequada os funcionários da saúde? O que está acontecendo, né? Então, eu sabendo essa questão do financiamento, essa questão do dinheiro que gira em torno das políticas públicas, me dá vários indícios de como ela está funcionando, para eu avaliar se ela está boa ou não. Aí eu consigo ver quem são essas fontes, quais são esses montantes e esses gastos. E parece coisa tão distante, mas que na verdade tem tudo a ver com a nossa realidade, nosso dia a dia, porque todos nós, de uma maneira ou de outra, usufruímos dessas políticas. E o terceiro critério que eu uso para analisar ou avaliar uma política é a gestão, é a sua administração, é a forma de organização. Quem é que está por trás dessa política? Quem é que a organiza? Como é que está também a participação da população? Será que essa população ela está conseguindo ter uma intervenção ali mais democrática nessa política? Ela participa, ela se coloca? Esse gestor, ele administra bem? Ele atende os interesses dessa população? Ele faz um esforço de colocar em prática aquilo para qual essa política se propõe ou não? Então, esses são três critérios básicos, né? Claro que cada caso é um caso, por exemplo, você vai avaliar uma política de segurança. Ela vai muito além disso aqui. Você vai precisar de outros critérios, né, para avaliá-la. Mas no caso das políticas mais próximas da nossa área, esses três critérios eles já dizem ali vários indícios, né? Abrangência e configuração dos direitos e benefícios, o financiamento, né, as fontes, montantes e gastos e a gestão. Certo? Então tenham isso em mente. Claro que não é fácil, é um conteúdo complexo, mas com o tempo a gente vai se familiarizando com ele. Então aqui, né, só uma demonstração para vocês verem, né, que eu coloquei aqui uma ilustração, para a gente ver, né, que primeiro a gente precisa saber quem é o público beneficiário, é mulher, é baixa renda, é idoso, é maternidade e infância, é o deficiente, é a criança, é o adolescente. Quem é o beneficiário dessa política, né? Sabendo disso, eu sei se essa política está alcançando essas pessoas ou não. E aí também a gente avalia para saber essas três coisas. Qual é o seu objetivo, quem financia, quem são os beneficiados, né? Quem são os gestores, como é que a população lida com essa política. Ok? Aqui mais um adendozinho, desculpa, gente. Mais um adendozinho, né? Para entendermos estes aspectos, precisamos conhecer a natureza, função, abrangência, critérios de acesso e permanência e forma de articulação com as demais políticas econômicas e sociais. Então, você vai ver se essa política pública que você está querendo avaliar se ela está sendo boa ou não,
bem ou não implementada, você precisa conhecer a natureza dessa política. Por mais que sejam coisas parecidas, né? Por exemplo, eu já avaliei uma vez na minha carreira, como assistente social, uma política de assistência, né? O programa Bolsa Família. Agora me chamaram para avaliar uma política de educação. Será que é a mesma coisa? Não necessariamente. Cada política tem a sua própria natureza. A saúde é diferente da educação, que é diferente da segurança, que é diferente da justiça, que é diferente da assistência. Então, eu preciso conhecer a natureza dessa política. O conhecimento ele é a porta ali de entrada, né? Eu preciso saber qual é a função dessa política. Será que a função da política de assistência é só entregar a cesta básica e Bolsa Família? A função da política de assistência, por exemplo, é levar aquelas pessoas aos mínimos sociais, né? Gente que às vezes é tão pobre, tem tão pouca condição de vida ali, né? Material, que ela precisa de um reforço, ela precisa dos mínimos sociais, como a gente fala. Eu preciso conhecer a abrangência, até onde ela vai, quem ela alcança, né? Por quanto tempo, quais regiões ela abrange. Os critérios de acesso e permanência que a gente vai já ver aqui, né, ao longo da nossa aula. Como é que ela se articula a outras políticas? Ou seja, para avaliar se uma política está conseguindo abranger o público ideal e cobrir todos os direitos ligados a ela, é preciso antes saber quem ela se propõe a alcançar e quais direitos ela está se comprometendo a garantir. Então, antes de avaliar uma política, um programa, um projeto, né, antes de nós mesmos fazer alguma crítica, a gente precisa conhecer minimamente do que aquilo se trata. Por exemplo, citei aqui para vocês, né, a política de assistência. O que eu conheço da política de assistência para eu poder começar a avaliá-la? O seu público abrangente. Qual é o seu público abrangente? A população vulnerável a nível nacional. Quais são os direitos que ela visa garantir? Os mínimos sociais, né? A alimentação, um dinheirinho, alguma coisa ali básica, algum remédio que aquela pessoa não tenha condição de comprar, que está associado à política de saúde também. Melhoria da qualidade de vida, né? Alimentação, recursos básicos, uma ligação com a política de moradia, enfim. Eu preciso conhecer também como é que ela se financia, qual é o papel dos gestores, o papel da população. Eu conhecendo esse básico, eu já tenho os elementos fundamentais para eu partir para conhecê-la mais, entendeu? Para poder já saber de onde eu começo a minha avaliação. Então a gente precisa primeiro conhecer essa política. É preciso entender também como se comportam e qual o papel dos gestores públicos. Qual está sendo o grau de participação e fiscalização da população nesta política? A população participa? Ela conhece? Tem políticas que são muito populares e muito abrangentes, por exemplo, o SUS, o programa Bolsa Família, todo mundo praticamente acessou ou conhece alguém que acessa, né? Mas nem sempre a população participa ativamente, ela só recebe. Ela não conhece, ela não sabe os seus direitos ali, ela não sabe como reclamá-los. E nem sempre o gestor está fazendo o seu papel. Ele só recebe aquela verba do governo federal e põe em prática, mas ele não faz os outros, né? Os outros requisitos que cabem a ele. É preciso também entender como se financia e como se dão os gastos dentro de uma política pública. Então, quem é que financia, né, como a gente já tinha falado. Ciente destes aspectos, podemos avaliar se uma política está sendo bem implementada ou não. Então, aqui a gente vai partir para esse primeiro aspecto, né, para avaliar uma política pública. O primeiro aspecto que a gente vem trazer, deixa eu só para ter um controle aqui do tempo, tá? O primeiro aspecto, quando a gente avalia uma política, é a configuração e a abrangência dos direitos e benefícios. Então, primeiro eu preciso saber quais são os benefícios que ela fornece ou não, que ela prevê,
e qual a sua abrangência. Para analisar se os direitos e benefícios de uma política pública estão sendo efetivados, precisamos levar em conta 4 sinais ou indicadores, né? Então, quais são os 4 sinais ou 4 indicadores para analisar se os direitos e benefícios da política estão acontecendo, né? Então, digamos, a política de assistência. Ela prevê alguns benefícios, como Bolsa Família, o BPC, auxílio materno, aluguel social, a redução da tarifa de energia, de gás, etc. São alguns benefícios que essa política pública prevê. Eu posso avaliar essa política pública vendo se os benefícios dela estão sendo implementados. Primeira coisa que eu vou avaliar: a natureza e tipo desses direitos e benefícios, a sua abrangência, os seus critérios de acesso e permanência e as suas formas de articulação com outras políticas. São esses 4 pontos para avaliar esse primeiro aspecto. Vamos ver aqui o primeiro ponto desse aspecto 1. Natureza e tipo dos direitos e benefícios ligados à política. O direito que essa política pública representa está reconhecido na lei? Pode ser reclamado na justiça? Então, primeiro eu preciso saber a qual direito social essa política pública se vincula. Toda política pública, programa social, política social, precisa estar vinculado a um direito social. E esse direito social, ele precisa ser reclamável perante a justiça. O que isso significa? Eu não posso, por exemplo, como gestor de uma cidade, né? Um prefeito, um secretário, enfim. Aí eu resolvi criar uma política aqui referente à cor das casas da cidade. Um exemplo bem bizarro, né? Eu criei uma política pública que agora todas as casas de Rosário têm que ser azul e branco, ou azul e amarelo. Tá, mas a qual direito social isso se vincula? Onde é que tem na Constituição dizendo que isso é um direito, que isso é uma lei? Tem a ver com o quê? Se não se vincula a nenhum direito social, essa política ela não tem fundamento. Ela não está ligada a um direito que eu posso reclamar na justiça. Isso já serve para eu avaliar. Essa política ela tem pé, tem cabeça, ela tá no rumo ou não. É um benefício que requer contribuição prévia ou se é um benefício não contributivo? Então, eu posso avaliar uma política vendo se os benefícios dela são aqueles de contribuição prévia ou se a pessoa não precisa contribuir para ter acesso. Por exemplo, a política de assistência. Os benefícios dela, você não precisa contribuir para ter acesso. Então tem pessoas dizendo assim, mas eu paguei uma pessoa para eu ter acesso ao meu BPC, que alguns idosos até chamam de aposentadoria, né? Aquele benefício. Aposentadoria não é benefício, tá, gente? Aí eu paguei para ter acesso ao meu BPC. Mas como assim, né? Se é um direito que você não precisa pagar para ter acesso, por que você está pagando para ter acesso a ele? Tem alguma coisa errada na forma como essa política está acontecendo. Está tendo ali um erro, uma corrupção ali dentro dela. É reconhecido e implementado sob a ótica do direito ou se é executado de forma clientelista? Ou seja, o Bolsa Família ele é um direito perante a lei. O direito à assistência ele está na Constituição e ele é reclamável na Justiça. E como é que ele está sendo implementado lá no meu município? Será que as pessoas estão recebendo esse cartão, esse dinheiro, como um direito delas ou como uma moeda de troca política? Se fulano de tal não votar em tal pessoa, ele perde o benefício. Aí eu tenho medo de perder meu benefício se eu não votar em tal ciclano de fulano. Isso ainda é extremamente comum. Isso já é um outro ponto, já é uma outra pista, um outro indicador, tá? Indicadores são pistas, eles indicam sinais da realidade. É um outro indicador para eu saber essa política aqui nesse lugar, ou nesse município, nesse estado, nesse país,
ela não está sendo bem implementada. Ela está com vícios, né? Ela tem ali muitos fatores que são clientelistas e não ligados ao seu direito. Ela tem um caráter universal ou ela é seletiva? Será que essa política, ela diz lá no seu objetivo, ela é para todos, mas será que todos estão tendo acesso? Por exemplo, à educação. Será que a criança que é deficiente, ela consegue ter acesso a uma escola pública? Uma política que era para ser universal, ela não está sendo seletiva? Então tem algum problema nela também. Garante benefícios monetários ou bens e serviços? Isso eu também tenho que ver. Algumas políticas, elas transferem dinheiro, por exemplo, Bolsa Família, BPC, etc. Outras transferem bens e serviços, por exemplo, Minha Casa Minha Vida. A distribuição de remédios gratuitos, ela vai te oferecer serviços, vai te oferecer bens. O SUS, ele te oferece serviços de saúde. Eu preciso saber também disso, dessa política, para eu poder avaliar se isso está sendo bem feito ou não. Tem continuidade ou ela é eventual e incerta? Então essa política, ela deveria ser contínua para ela conseguir alcançar seus objetivos. Só que aqui na nossa realidade ela tá incerta. Ela é eventual, de vez em quando acontece, quando deveria ser permanente. Falta financiamento, aí ela deixou de acontecer, depois voltou a acontecer. Então tem algum problema ali por trás. E outro ponto para eu avaliar a respeito dos benefícios de uma política é se existem e quais são os critérios definidores dos montantes dos benefícios, né? Se os benefícios são em espécie. Qual é o critério que se usa para definir qual vai ser o valor do Bolsa Família de uma mãe de família? Por exemplo, que tem 3, 4 filhos, às vezes recebe R$100, R$120. Qual é o critério que se usa, né, para uma família que tem menos filhos receber mais? Qual é o critério que se usa, por exemplo, agora que a gente está vivendo, para o corte de benefícios de milhões e milhões de pessoas? Qual é o critério que se usa para isso? Se não são critérios justos, há um grande problema dentro dessa política. Os critérios de corte, né, de aumento também desses benefícios, eles têm que estar ligados aos direitos dessas pessoas, dessa política, né? Aqui. Outro ponto que a gente vai precisar avaliar, né, dentro de uma política, a respeito dos seus benefícios, dos benefícios que essa política se oferece, né, que ela se propõe a dar, é a sua abrangência. O que é a abrangência? A abrangência é a cobertura, é a quantidade de pessoas que ela alcança, o tempo que ela alcança, a região que ela alcança. Então eu preciso me perguntar, né, a respeito de uma política. O alcance da política e o programa avaliado condiz com o que ela propõe em seus objetivos? Então ela diz que é uma política que deve abranger 70% das crianças brasileiras, mas ela só abrange 30%. Ela não consegue chegar na criança que está lá na Amazônia, na criança que está lá no sertão, lá no interior do Maranhão. O que está acontecendo? Tem um erro nessa política. Ao avaliá-la e ver que a sua abrangência não é alcançada como ela se propõe, eu sei que tem um erro ali. Eu já sei identificar onde é que está a falha nessa política. É porque ela não abrange todo mundo. Aí eu vou tentar investigar por que ela não está abrangendo. Ela diz que é universal, mas tem gente que não tem condição de acessar. Por exemplo, o SUS. O SUS é universal. Qualquer pessoa no Brasil tem direito de acesso ao SUS. Qualquer pessoa, até estrangeiros residentes no país. Mas tem gente que chega no hospital e não encontra leito, não encontra UTI, fica no corredor, às vezes não consegue nem entrar. Então tem um problema de abrangência nessa política. O que está faltando? Está faltando hospital, está faltando equipamento, está faltando prevenção, está faltando vacina, o que está acontecendo? Outra pergunta para eu entender e avaliar a abrangência dos benefícios de uma política.
qual é o número de pessoas beneficiadas? Ela está abaixo ou acima da meta? Se tiver abaixo da meta, essa política está sendo ineficiente. Está sendo ineficaz, né? Se está acima da média, da meta, eu já tenho um problema também, porque pode ser que falte recursos nessa política. Quer dizer que eu estou colocando todo mundo ali para receber o benefício e no final, o que vai sobrar? Então tem que ter o critério exato, tem que ser calculado e saber se realmente a quantidade de pessoas beneficiadas está condizente. O universo a que a política ou programa deveria se destinar foi atingido ou está abaixo da meta, né? Quer dizer, o universo, gente, o universo de uma política se refere ao total de pessoas que ela pretende alcançar, né? Pelo menos o total de pessoas que ela alcançou. Então, digamos que 50% da população brasileira que precisava do auxílio emergencial conseguiu ter acesso. Só que eles queriam que essa política alcançasse 80% das pessoas desempregadas. Então, ficou abaixo da meta. Foi um universo muito baixo de pessoas alcançadas. Entendeu? Isso são critérios para a gente colocar na balança e ver. E essa política, ela tá boa? Não, ela tá meio capenga, ela não tá conseguindo alcançar seus objetivos. O critério C, né, dessa primeira parte, é a gente avaliar quais são as formas de acesso e de permanência nessa política. Critérios de acesso e permanência. As políticas sociais, principalmente a assistência, ela vai ter os seus critérios de acesso e permanência. Por mais que ela seja muito abrangente, que a algum sentido ela possa até ser universal, né, pública, tal, gratuita, você precisa corresponder a alguns critérios para você ter acesso a ela. Por exemplo, se você tem uma renda média ou alta, você não vai ter acesso à política de assistência. Se você tem uma renda baixa, você conseguiu ter acesso à política de assistência, mas você não cumpriu os critérios para permanecer nessa política, você vai ser excluído. Por exemplo, é o caso dos pais e mães que tiram os filhos da escola e aí perdem o Bolsa Família. Então, tem um critério para acessar, mas também tem um critério para permanecer. As políticas, elas não são assim uma bagunça, né, que você simplesmente acessa só porque elas são públicas. Elas têm os seus critérios, né, de concessão de benefício, enfim, muitas coisas. Quanto mais rigorosos e restritos forem os critérios de acesso e permanência, mais focalizados e seletivos a política ou programa tende a ser. Então, quanto mais eu crio regrinhas, quanto mais eu crio burocracias, quanto mais eu seleciono o tipo, a categoria, o formato, enfim, quem são as pessoas que vão acessar um benefício, mais ele se torna restritivo, mais ele deixa de ser universal. E aí eu preciso avaliar dois tipos de critérios dentro de uma política pública, o critério de acesso e o critério de permanência, como eu tinha acabado de falar para vocês. Por exemplo, alguns critérios de acesso que a gente usa aqui no Brasil para as pessoas terem acesso às políticas públicas: idade, rendimento, composição familiar, condição física, etc. Então, um dos critérios de acesso a uma política pode ser a terceira idade ou a criança ou adolescente, né? O rendimento, então pessoas de baixa renda vão ter acesso àquela política ou não. Composição familiar. Essa política ela é privilegiada para quem tem uma família monoparental, ou seja, uma família que é só a mãe ou o pai que cuida ali, né? É uma política que é só para o deficiente físico, ou quem tem uma determinada doença, enfim, né? Então, existem esses critérios de acesso. Aí, de repente, você percebe que tem gente que não é doente, gente que não é idosa, não tem deficiência e não é idosa, tá acessando o BPC. Então tem alguma coisa errada nessa política. E isso é um caso assim muito grande, né? Então tá tendo um caso de fraude gigantesco nessa política. Tem alguma coisa muito errada ali acontecendo.
Outros critérios que a gente pode estar avaliando, os critérios de permanência. Por exemplo, para participar na execução de um programa, para permanecer, você tem que cumprir alguns requisitos. No caso do Bolsa Família, você precisa manter os filhos na escola. Tem alguns programas ligados à agricultura, né, que tem aquela questão da produtividade, de você comercializar ou fornecer, por exemplo, PAA, né, fornecer a alimentação ali para a prefeitura, etc. Todo programa social ele vai ter as suas condicionalidades, condições de acesso e condições de permanência. E você vai avaliar se essas condições de acesso e permanência elas estão condizentes com a realidade, se elas estão sendo cumpridas, se elas estão sendo fiscalizadas. Então, esses critérios são fundamentais para determinarmos se uma política está sendo universal ou não, certo? Vou encerrar aqui essa primeira parte para continuar daqui a pouco.